Chiara compara a experiência de Jesus em meio com a corrente elétrica, ou seja, é necessário que os dois cabos, os dois polos de energia se conectem para ter a luz. Assim, para percebermos a presença de Jesus entre nós, é necessário que nos amemos reciprocamente. Então, Chiara entendeu a potência das palavras de Jesus. A descoberta de Jesus em meio foi uma experiência extraordinária para ela e para as suas primeiras companheiras. Então, onde é que nós podemos encontrar Jesus no meio? Então, Manuel, hoje em dia, muitas vezes, quando as pessoas pensam em Jesus, pensam nas igrejas. Mas ele não está só nas igrejas. Jesus pode estar espiritualmente entre nós, onde quer que estejamos. Jesus em meio é o próprio Jesus que viveu há 2000 anos e que pode estar presente entre nós, como gente. O nosso modo de viver como ele é sendo amor para os outros através de ações e do que vivemos no dia a dia. Mas como é que Deus inspirou Chiara a este propósito? Então, quando Chiara conheceu Jesus no meio, estava em busca de algo grande na sua vida. E ao ler no Evangelho a frase: "Onde dois ou mais estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles." Esta frase motivou-a a viver deste modo por toda a vida e assim inspirou a Jane a quererem viver para que Jesus esteja sempre presente. Eu acho que já estou a entender, mas podes-me contar alguma experiência ou alguma passagem que ilustre isso? Posso sim. Temos a passagem que fala dos discípulos de Emaús. Fazia 3 dias que Jesus tinha morrido, e no terceiro dia tinha ressuscitado. 2 discípulos, saindo de Jerusalém, se encaminhavam em direção a Emaús, um povoado a cerca de 10 quilômetros de Jerusalém. Enquanto eles conversavam, um homem se aproximou deles e perguntou sobre o que eles estavam conversando e por que eles estavam tão tristes. E eles responderam: "Tu és o único forasteiro que não sabe o que aconteceu em Jerusalém, que Jesus de Nazaré foi crucificado, ele que era tão potente em palavras e obras." E Jesus respondeu: "Insensatos e lentos de coração. Não devia acontecer tudo isso?" E começou a explicar o que as escrituras diziam a respeito do Redentor que devia vir. E chegando já próximo ao povoado de Emaús, Jesus procurou se despedir deles, mas eles disseram: "Permanece conosco, pois já está anoitecendo." Jesus entrou, sentou-se à mesa, e quando partiu o pão, eles o reconheceram, mas Jesus desapareceu. Os 2 discípulos comentaram entre eles: "Não ardia o nosso coração enquanto ele estava conosco?" Que bom escutar esta passagem, perceber como o coração deles ardia de amor com a presença de Jesus. Então eu pergunto, como foi para Chiara? Como procurava viver o amor? Chiara entendeu que Deus é amor e que podiam fazer tudo por amor ao próximo, naquele momento pelos mais necessitados ou pelos mais pobres. Precisamente por este motivo, Chiara sentiu o desejo de compartilhar não apenas coisas materiais, mas também espirituais, com o desejo de amar cada vez mais a Deus através do outro. Mas então quem é que é Jesus no meio para o movimento? Então, Chiara disse que ele é o nosso fundador. Ele se serviu dela, mas foi ele quem deu as inspirações, as ideias. Foi ele quem revelou às primeiras gen a importância do seu testamento, que todos sejam um, que fez com que a unidade se tornasse a palavra-chave, o objetivo do nosso movimento. Ele é o propagador do movimento, o defensor em momentos difíceis, o nosso líder, pois sempre mostra novos modos de difundir a nossa revolução do amor. Ele é a nossa luz, uma luz que brilha e está por toda parte quando existe o amor recíproco. Então agora respondam-me, Jesus no meio é uma experiência constante ou precisa de ser sempre renovado? Então, muitos anos se passaram desde que Chiara e a primeira geração começou a se empenhar em viver dessa maneira, e a gente deve dizer, pela experiência feita, que não é possível estabelecer a presença de Jesus entre nós uma vez por todas. É uma realidade dinâmica que deve sempre ser renovada. Por exemplo, pensemos no incêndio. Se queremos que queime, não basta acendê-lo uma vez por todas. Devemos continuamente alimentá-lo, e a madeira cruzada que colocamos no fogo alcançará o seu propósito se for queimada.
Pedaços de madeira cruzados somos todos nós que nos colocamos à disposição de Jesus para nos deixarmos queimar por amor a Ele e aos irmãos, para que Ele possa nos recompensar com a sua presença entre nós. Mas o que é essa presença de Jesus entre nós? Como é que nós podemos ter a certeza que ele existe? Como podemos senti-la? Então, a gente nunca pode ter 100% de certeza, né? Mas nos diz Chiara, como nós sentimos na alma a alegria espiritual ou a tristeza, do mesmo modo, mas nunca numa esfera superior, a presença espiritual de Jesus entre nós nos dá uma paz, que só Ele pode nos dar. Uma alegria, uma força, uma convicção que não pode ser apenas humana, mas que é fruto de uma ajuda especial de Deus, que nos torna capazes das mais nobres ações que antes não tínhamos coragem de realizar. Ah, ok. Mas então o que é que Chiara e as suas primeiras companheiras faziam quando não sentiam essa presença de Jesus no meio? Então, elas entenderam ainda melhor quem era Jesus no nosso meio, quando não percebiam a sua presença. E ele faltava quando os dois fios por onde a corrente elétrica passa se desconectavam, quando faltava o amor, até mesmo nas coisas mínimas, uma ofensa, um ato de orgulho, um mau julgamento sobre aquela companheira. E então, para aqueles que haviam feito esta experiência tão extraordinária, se alegrar com a sua presença de Jesus no meio, parecia que o mundo ao redor desmoronasse, que o sol desaparecesse e tudo se tornava monótono e pesado. Não havia paz enquanto a unidade não fosse composta. Mas mesmo nesses momentos difíceis, Chiara e suas companheiras não se sentiam atraídas para retornar ao homem velho, ou às vaidades, que tinham deixado para se entregar ao amor. Porque a experiência de viver com Jesus no meio era extremamente fascinante. Em vez disso, elas se sentiam como astronautas perdidos no espaço, que perdendo contato com a base, procuram com todos os meios recuperá-lo. Procuravam todas as oportunidades para recompor a unidade, mesmo que custasse muito esforço. E nesses momentos, pensavam muitas vezes nas palavras de Jesus. Se teu irmão tem algo contra ti, deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta. E primeiro vai reconciliar-te com teu irmão, e depois volta e apresenta a tua oferta. Então, como é que nós fazemos para recompor a presença de Jesus no meio? Então, Manel, Chiara e as suas companheiras procuravam imediatamente solucionar o problema, pedindo imediatamente perdão à amiga, ou perguntavam o que se passava, ou também porque é que ela estava triste. Elas se olhavam para ver se estavam prontas novamente a amar, a dar vida umas pelas outras e diziam: vamos recompor Jesus no nosso meio. Então, no pequeno ou grande grupo, o sol voltava a brilhar e tudo adquiria sentido, até mesmo arrumar a sala, pegar um papel do chão, viajar para outra cidade para fazer um encontro ou ficar em casa para estudar, assistir o jogo ou visitar um pobre no hospital. Jesus, presente entre elas, dava valor a tudo. Sentiam a alegria de ser filhas de Deus, porque Jesus, nosso irmão, estava com elas e faziam pactos para que ele, a qualquer custo, nunca falhasse. Mas, pensando um pouco, o que é necessário para nós vivermos assim? Bom, Francisco, acho que é muito importante a arte de amar. Por exemplo, amar por primeiro. Não ficar esperando que os outros amem. Devo dar o primeiro passo em amar, para ter Jesus no meio, com o outro. Além disso, não sei se acontece com vocês, mas às vezes temos a tendência a amar somente aqueles que gostamos, né? Os simpáticos, os bonzinhos, caindo no erro de amar uns e outros não, porque talvez sejam mais difíceis. Precisamos ter a pureza no nosso coração para amar todos, todos e todos. Sim, eu também penso que ter paciência ajuda muito. Precisamos dela para suportar as pessoas que nos aborrecem, que nos chateiam ou irritam. E também é muito importante a misericórdia, para poder perdoar as pessoas que nos ofendem, que nos tratam mal, sem guardar rancor no coração. Realmente é verdade. E para podermos partilhar o que temos com alguém que precisa ou nos pede ajuda, é útil viver a pobreza para sermos desapegados das coisas. Não é fácil viver essas virtudes, por isso precisamos da perseverança. Ser perseverantes, não desistir e recomeçar quando não amamos, quando erramos ou estamos cansados. Pois é, nós percebemos que Jesus no meio não é estável,
precisamos fazer a nossa parte para sentir a sua presença entre nós. Ele está sempre presente, mas só somos capazes de sentir o efeito da sua presença quando nos amamos. E a chave para recompor a unidade entre nós é Jesus abandonado, abraçado, amado em todas as dificuldades que encontramos. Mas vocês já pararam para pensar como esta frase de Jesus é demais? Porque ele diz onde dois ou três. Ele não diz onde dois ou três adultos ou jovens, adolescentes, italianos, santos, ricos ou brancos. Dois ou três. Jesus derruba todas as divisões e preconceitos. Sim, é verdade. Ele não tem preferências. Ele quer viver entre nós. Entre uma mãe e um filho, um aluno e o professor, o médico, o paciente, o branco, o negro, um adulto e uma criança. Basta que criemos as condições necessárias, que é amar-se reciprocamente, para sentirmos a sua presença viva entre nós. Agora podemos nos perguntar: o que sentimos quando Jesus está presente connosco? Eu posso dizer porque eu já fiz a experiência de sentir uma grande paz no coração, uma alegria, um entusiasmo de amar, a coragem de enfrentar a vida. Jesus é luz, nos ilumina, é fogo que aquece o nosso coração. Se talvez algum amigo que vem para o nosso encontro e não tem fé, pode ser que sentindo a presença de Jesus em meio passe a acreditar. Sim, Jesus no meio ajuda-nos a entender o próprio Evangelho, a Escritura. São palavras, com a sua ajuda, nos sentimos capazes de colocar em prática no dia-a-dia. Ajuda-nos a entender os ensinamentos da Igreja, mesmo que difíceis de se compreender. Até mesmo ter coragem de defendê-las diante dos ataques, das falsas interpretações. Verdade. E Chiara nos diz ainda que talvez o mais belo fruto da presença de Jesus em meio é nos tornar semelhantes a Maria. Como assim? Em que sentido semelhantes a Maria? Eu sou homem, Maria era uma mulher. Então, não é nem nesse sentido, é uma comparação que ela faz, porque a Maria deu Jesus fisicamente ao mundo. Quando nos amamos reciprocamente, Jesus vem habitar entre nós e assim doamos Jesus ao mundo. Nós fazemos espiritualmente o que Maria fez fisicamente. Ah, já percebi. E assim podemos ter a presença de Jesus no meio, em todos os lugares, onde nos reunimos no seu amor. Em casa, na escola, na rua, na praça e até nos jogos.